Da tribuna, o senador Jorge Seif Júnior se exaltou ao explicar como o Congresso Nacional vem sendo ignorado e atropelado pelos outros poderes, em especial pelo Judiciário. O senador mencionou o julgamento em curso no Supremo Tribunal Federal, que pode liberar a posse de substâncias contrariando a legislação existente, promulgada pelos representantes eleitos pelo povo. O senador iniciou lembrando que é muito cobrado pelo povo por resultados. Ele disse: "As pessoas falam, mas vocês só falam, vocês só falam." As pessoas, a sociedade brasileira, nossos eleitores que nos escolheram, precisam entender que parlamento é voto e que parlamento significa falatório, um lugar de fala, um lugar de parlar. Então, muitas vezes, por nós não termos maioria em muitas votações aqui, o que nos sobra, o que nos resta de recurso, é falar com a sociedade brasileira tudo o que nós estamos vendo. Seif lembrou que o parlamento também se manifestou pela desoneração de setores da economia duramente afetados pela pandemia e agora o governo Lula tenta atropelar essa decisão do parlamento. O senador disse: "É inaceitável que este Congresso já tenha dito não para as drogas, não para o aborto, não para o cancelamento do PERSE, não para o fim do marco temporal da terra indígena, e outros poderes continuem avançando em cima da gente. Nós somos a expressão da democracia plena, porque cada um de nós venceu uma eleição majoritária, ficamos em primeiro lugar ou em segundo." Em à parte, o senador Eduardo Girão complementou, lembrando que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, admite abertamente que a Corte está legislando. Girão citou o ministro e apontou: "Isso não é papel de STF, isso é papel daqui, se aqui quisesse fazer." O senador Stevenson Valentim, que presidia a sessão, comentou: "Aqui é o lugar adequado para fazer esse tipo de discurso e não utilizar o espaço da justiça para fazer discursos semelhantes aos de parlamentares, expressando opiniões como foi feito hoje, nesta terça-feira. No Conselho Nacional de Justiça, mais uma vez o presidente do STF defendeu algo que ele vai julgar, a descriminalização do aborto. São temas como esse que devem ser ocupados nesta tribuna para discussão. São de interesse da população e lá cabe julgar. Então, o juiz não se atém mais ao processo, está se atendo agora a toda uma discussão pública. Por isso que esse tema é tão acalorado aqui nesta casa." O senador Plínio Valério, ao iniciar sua fala, lembrou que a solução não é o legislativo reeditar leis que já existem. Ele disse: "Desde 2019 que esse abuso vem sendo cometido. Não tem mais diálogo, não tem mais jeito, e só há um remédio amargo. Desse remédio amargo, o Senado dispõe, e o nome dele é impeachment." Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 32 meses, jornais, sites e canais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal.
O inquérito já está no quarto relator, o ministro Raul Araújo, e segue sendo transmitido de corregedor em corregedor, enquanto famílias e empresas são privadas de sua renda dia após dia. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, senador Stiverson, pelo belíssimo estado do Rio Grande do Norte, qual conheço e já morei. É verdade. Meu querido amigo senador Girão, senador Cleitinho, senador Plínio Valério, que estava com muita saudade do senhor, até porque o senhor é um dos únicos que faz couro com a barba aqui comigo, então a gente fica mais seguro, né? Mas, senador Plínio, meus avós, meus pais me ensinaram algo: quem cala, consente. Muitas vezes nas nossas redes sociais, nós ouvimos entrevistas que damos, nas ruas que passamos, as pessoas falam: mas vocês só falam, vocês só falam. E as pessoas da sociedade brasileira, nossos eleitores que nos escolheram, precisam entender que parlamento é voto. E que parlamento significa falatório, um lugar de fala, um lugar de falar. Então, muitas vezes, por nós não termos maioria em muitas votações aqui, o que nos sobra, o que nos resta de recurso é falar com a sociedade brasileira tudo que nós estamos vendo. Hoje, por exemplo, senador Stiverson, nós tivemos aqui uma reunião, esse plenário estava cheio embaixo, cheio em cima, com pessoas defendendo o PERSE, que é um programa, o setor de turismo, de eventos, foi o mais afetado em todo o mundo. E uma proposição do presidente Bolsonaro, junto com o parlamento, socorreu esse setor, que esse governo não quer cumprir essa ajuda, como se eles em 2 anos ou em 3 anos conseguissem recuperar todo o prejuízo deles. Então agora propondo, depois do parlamento ter se manifestado, presidente Stiverson, a reoneração de 17 setores que mais empregam no Brasil. Já formaram 5 votos no Supremo Tribunal Federal pelas drogas que matam, o nome já diz droga. Ontem eu falei disso, vou ter que bater de novo, porque hoje nós precisamos sensibilizar o presidente Rodrigo Pacheco, senador Davi Alcolumbre, para que a PEC 45, de autoria do senador Rodrigo Pacheco, nosso presidente de Minas Gerais, seja colocada em urgência na votação na CCJ e urgência nesse plenário. Qual é a quantidade de droga que é permitida? Quem vai controlar isso? Quem vai vender isso? Nós estamos dando uma injeção financeira, financiando o que mais hoje é um problema em todo o Brasil, que é a segurança pública, senador Stiverson. Isso é inaceitável. Que esse Congresso já disse não para droga, não para aborto, não para cancelamento do PERSE, não para o fim do marco temporal de terra indígena, e outros poderes continuam avançando em cima da gente. Nós somos a expressão da democracia plena, porque cada um de nós venceu uma eleição majoritária, fomos o primeiro lugar, ou o segundo. Então, eu quero pedir aqui para o presidente Rodrigo Pacheco, a sensibilização do presidente Rodrigo Pacheco, do senador Davi Alcolumbre, para que nós coloquemos em votação urgente para ontem
a questão de definirmos no texto, de uma vez por todas, que nós não aceitamos droga na nossa sociedade. Nenhum país, senador Stiverson, falei ontem com o senhor, repito, temos que aprender com os exemplos do mundo inteiro. Nenhum país, senador Girão, nenhum país que avançou na discriminação de drogas ou liberação de drogas, teve êxito. Pelo contrário, mais assassinato, mais criminalidade, mais vício, problemas mentais, suicídio, briga dentro de casa, acidente de carro, só desgraça. Agora um estado americano, se não me falha a memória, o estado do Oregon, que aprovou em 2020, a liberação, já estão querendo rever porque confusão. Miséria, bolsões de miséria, zumbis andando no meio da rua, inaceitável. Então, senhor presidente, o senhor como está hoje representando o presidente Rodrigo Pacheco nesse primeiro momento da nossa sessão, eu também lhe faço um apelo como homem da segurança pública, como homem que conhece a realidade do Rio Grande do Norte, um estado que também sofre com o abuso de drogas, que destrói famílias, que destrói adolescentes, adultos, que destrói a sociedade, que não traz benefício, que nós possamos, então, fazer um coro e votar hoje a questão da PEC 45, proposta pelo nosso presidente Rodrigo Pacheco. Esse Senado Federal, esse Congresso Nacional, senhor presidente, já falou 5 vezes não às drogas no Brasil. E hoje eu conto com o apoio de todos os colegas para reafirmarmos a posição conservadora da sociedade brasileira, que nos elegeu, que nos escolheu e que esperam de nós um grito contra a desgraça que é as drogas na nossa sociedade. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria fazer uma parte, se o senador Por favor, senador Girão. Está faltando ainda uns 5 minutinhos, mas eu vou tentar ser breve, não vou utilizar. Porque é o seguinte, o senador Jorge Seife traz um assunto muito importante sobre essa questão da descriminalização das drogas, que ontem o presidente do STF, senador Plínio Valério, deu uma entrevista saindo do evento dizendo, sabe o quê? Não trata-se de descriminalização, não. Trata-se da gente definir quem é usuário, quem é traficante, a quantidade. Senador Seife, esse Congresso Nacional, do qual honrosamente nós fazemos parte, já disse 2 vezes que a tolerância é 0. Que papo é esse de vir colocar que tem que ter a quantidade, tem que definir? Como é que vai ser daqui para frente, se tiver uma quantidade? É o green card. Vai comprar de quem? Vai comprar onde? É o green card, senador Girão, é o green card. O objetivo, sabe qual é? O objetivo é você explodir o consumo, vai ser permitido o uso. E outra coisa, se eles colocarem lá, senador Stiverson, 60 gramas, por exemplo, está lá a discussão, tem uns que defendem 100 gramas. Isso não é papel de STF, isso é papel daqui, se aqui quisesse fazer. Mas veja bem o que é que vai acontecer. Chega um policial, senador Seife, senador Cleitinho, e o policial vê um traficante vendendo 50 gramas. Vamos supor que essa loucura aconteça, o STF invadindo, decidindo quantidade. Mesmo que não toque no artigo 28, que continue sendo crime, como eles estão falando. Você já imaginou? O policial viu 50 gramas sendo vendido, aí ele vai ficar de mãos atadas, não leva na delegacia, o traficante diz, não, isso é para consumo próprio. Isso é uma desmoralização da polícia, isso é uma desmoralização do Congresso, isso é jogar a nossa juventude, porque vai explodir o consumo, para a mão da criminalidade, para a destruição física da família, que é a base de tudo numa sociedade. Então tem um dado também importante. Senador Plínio, isso é fazer um recibo, é dar um recibo para os traficantes de como proceder daqui para frente. Isso vai potencializar o tráfico de drogas. Claro que vai, porque ele vai saber a quantidade e vai trabalhar com os aviãozinhos. E eu quero fazer uma denúncia aqui. O próximo passo, sabe qual é? Se deixar isso acontecer no STF, porque não tem lógica nenhuma, nem do ponto de vista da segurança pública, nem do ponto de vista da saúde. Você sabe o que é o próximo passo? Ah, não, mas realmente
Não pode deixar isso aberto para os traficantes, não. Quem vai vender é o traficante. Sabe o que, é que vai acontecer? Senador Eduardo Girão. Para fechar. Isso, porque faltam 10 minutos para a gente encerrar a sessão, suspender a sessão para iniciar... Vou fechar agora. Só o último argumento. Sabe o que, é que vai acontecer? Para fechar. Eles vão chegar e vão querer botar em farmácia. O próximo passo vai ser a comercialização. Quer apostar? Esse é o objetivo do lobby. Esse é o objetivo do lobby. É chegar na comercialização. Deixa essa dúvida, essa insegurança. O Congresso tem que dizer não. Essa PEC 45, agora com a nova redação, tem que dizer não à questão de quantidade. Obrigado. Obrigado, Perfeito. senador Girão. Obrigado, senhor presidente. Muito, eu que agradeço. Aqui é o lugar adequado para fazer esse tipo de discurso e não utilizar o espaço da justiça para fazer discursos semelhantes de parlamentares e expressando opiniões, como foi feito hoje, nessa terça-feira, no Conselho Nacional de Justiça. Mais uma vez o presidente do STF defendeu algo que ele vai julgar: a descriminalização do aborto. São temas como esse, senador Plínio, ocupando um pouco seu tempo, que deve ser ocupado nessa tribuna, para discussão. É de interesse da população e lá cabe a julgar. Então o juiz não se atém mais ao processo, está se atendo agora a toda uma discussão pública. Por isso que esse tema é tão acalorado aqui nessa casa. Presidente Steve, senhoras senadoras, senhores senadores, eu desde 2019 que esse abuso vem sendo cometido, não tem mais diálogo, não tem mais jeito, e só um remédio amargo. E esse remédio amargo o Senado dispõe. O nome dele é impeachment.